Eu sou produtor rural, Certo. não trabalho com climatização. Eu saí do nada para hoje, vamos dizer que eu estou arranhando ainda, mas estou reparando placa inverter. Cara, são 4 meses saindo exatamente do zero da eletrônica. Assim, se eu for considerar pelo tamanho da cidade, hoje eu não fico sem serviço. As placas inverter aqui na minha região, a que eu cobrei mais cara até hoje foi uma Samsung de 12 mil. Eu cobrei R$ 400 e eu já tive caso de conseguir entregar a máquina no mesmo dia, entendeu? Então eu tenho essa certa liberdade, né? Eu posso fazer meu horário. Uhum. Eu posso definir quando eu fico aqui. O investimento no curso volta ou não volta? Já voltou. Com 3 meses, eu paguei o investimento do curso, eu paguei praticamente o investimento de todas as ferramentas que eu adquiri. Caraca. Vamos iniciar nosso aquecimento. Hoje eu vou falar o que pode causar o defeito eletrônico. E se liga só. E aí, de novo, a gente vai tratar alguns conceitos básicos que eu preciso que algumas fichas caiam para você durante essa semana. Para que você amplie os horizontes. O que pode causar defeito eletrônico? Se liga só. Dentro do ar-condicionado tem a parte mecânica e a parte eletrônica. Dentro do ar-condicionado tem a parte mecânica e eletrônica. Então, a gente, climatrônico, trabalha na área eletrônica do ar-condicionado. Beleza? Trabalha na área eletrônica do ar-condicionado. E esta área é onde a gente domina, vamos dizer assim. Tá? E o ar-condicionado em si, a máquina completa, ela pode sim dar defeitos. Ela vai dar defeitos. Tá? Tudo que se utiliza tem a deteriorar. Então, porém, dentro do ar-condicionado tem a parte eletrônica. Que sem a parte eletrônica estar funcionando corretamente, a máquina não funciona. E muitas das vezes, o defeito que a máquina de ar-condicionado apresenta não é um defeito mecânico. De um fluido, um vazamento de fluido, um compressor travado, um outro ventilador sem funcionar. Muitos desses casos são defeitos eletrônicos, defeitos nas placas eletrônicas. E é disso que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, quando o defeito está na máquina de ar-condicionado, nem sempre o defeito está na parte mecânica. E esse é o ponto, é aí que a gente entra, a gente aparece. Porque quando é a parte eletrônica, a maioria dos instaladores não sabe o que fazer. Tá? Como é que eu sei disso? Se você não me conhece, eu tenho uma empresa de manutenção eletrônica chamada Lautec, onde aqui em Fortaleza, onde a gente repara dezenas e dezenas e dezenas de placas por semana. Tá? Dezenas e dezenas de placas por semana. Centenas de placas por semana. E nosso principal parceiro, cliente, é o técnico. O técnico que está em campo, que está no dia a dia. Então a gente sabe bem a gente conhece bem essas dinâmicas, tá? E eu sei que quando dá o defeito na parte eletrônica, os caras têm muita dúvida, né? Geram muitas confusões. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui, né? O que pode causar esse defeito? Né? Quando a máquina não apresenta o defeito e está na placa, não é a placa toda que está com problema, tá? É um componente eletrônico, ou mais de um. E aí que tá. Muita gente tem que achar, a placa deu problema, troca a placa. E nem sempre é o troca-placa. Muitas das vezes, salvo algumas exceções, vai ter um componente, uma trilha, um diodo, um resistor, um chaveador que danificou e impede o funcionamento. De novo, como eu falei, se a placa está sem funcionar, o sistema todo para de funcionar. Quem comanda todo o sistema é a placa eletrônica. Quem manda as informações, liga aqui, desliga ali, funciona agora aqui, funciona agora ali, lê o sensor, aciona o compressor, liga o ventilador. Tudo isso, quem comanda é a placa eletrônica. Independente se a máquina é inverter, convencional, VRF, Schiller, B-split, multi-split, cassete, piso-teto, não importa, janeleiro, não importa. Todos esses equipamentos têm uma placa eletrônica que controla o sistema. Todos, tá? Então, mas na câmara fria não tem? Tem sim, até a câmara fria tem o controlador dela, tá? Todas têm. E aí, quando dá defeito na placa, é um componente do problema.
um componente está defeituoso. E não a placa toda. Então é isso. É disso que a gente fala aqui, de defeito a nível de componente. E não de defeito de troca-placa. Porque troca-placa, na minha opinião, não é reparo de placa. Tá? A gente fala de reparo de placas eletrônicas. E aí o conceito de placa consiste em você identificar o componente que está com problema e substituí-lo. Identificar o componente que está com problema e substituí-lo. Porque aí você dá vida de novo à placa. A placa que estava condenada sem funcionar, volta a funcionar por conta da recuperação do componente, da troca do componente defeituoso. Beleza? Vamos lá, o que pode causar esse defeito? Beleza, eu entendi que o defeito pode ser na placa, papapá. E o que pode causar esse defeito? Quais são as causas? Primeiro, vida útil, tá? Existem alguns componentes, eu falo da eletrônica em si, que é minha expertise. Mas isso acontece em qualquer componente do ar-condicionado. Eles têm uma vida útil. E, por exemplo, capacitores eletrolíticos, eles têm vida útil menor do que outros componentes. Então, eles tendem a dar, não é que eles vão dar, mas eles tendem a dar defeitos antes de outros componentes. Isso porque pelo uso mesmo, tá? Pelo uso, liga e desliga todos os dias, utilização, passa corrente, armazena tensão, tudo isso vai desgastando o componente. E é natural que em algum momento ele dê algum problema. Sem falar que a máquina de ar-condicionado, principalmente a placa da condensadora, que é a parte externa, ela fica num ambiente insalubre. É chuva, é sol, é poeira, ventania, umidade, animais, insetos, enfim. Tá no ambiente externo, eu não vou proteger minha condensadora, eu vou guardar dentro de casa. Não vai funcionar, tem que estar no ambiente que tem que trocar o calor, né? Tá? Então, naturalmente, a estrutura de utilização do ar-condicionado split, ele tem essa componente, tá? Então, a placa fica numa condição insalubre. Maresia aqui, minha região aqui é a região litorânea. Maresia tende a castigar a placa eletrônica. Isso vai deteriorando a placa. E em algum momento ela vai apresentar problema. Tá? Em algum momento ela vai apresentar problema. Mau uso também causa defeitos nas placas eletrônicas. Tá? Mau uso. Que tipo de mau uso? Por exemplo, eu tive um cliente que era uma rede de motéis que eles ligavam e desligavam o ar-condicionado inverter só pelo disjuntor. Isso é um mau uso. A máquina não é feita para ser utilizada dessa maneira. Naturalmente queimava bastante, especialmente o circuito de potência. Por quê? Quando você desliga um microcontrolador de uma vez, ele deixa salvo na memória dele a última informação que ele estava funcionando. Por exemplo, se você desligar com um erro, der um erro e desligar a máquina, algumas vezes, quando você liga a máquina novamente, ela volta com aquele mesmo erro. Ela dá um reset automático nela e volta a funcionar. Então, por que acontece isso? Porque quando desliga de uma vez, a máquina salva a informação que estava última. Ela grava alguns microcontroladores. Então, esse cliente tinha muito problema na parte de potência, porque a máquina funcionava, desligava e ligava no disjuntor. E não é o jeito correto de utilizar. Aterramento. Aterramento, a gente sabe, eu trabalho no dia a dia com vários instaladores, eu sei que a maioria muitas casas não tem aterramento. O cliente não quer pagar a mais pelo aterramento. Não sabe, muitos técnicos não sabem vender bem o sistema de aterramento, nem busca fazer. E aí muitas máquinas são instaladas sem aterramento. Muitas mesmo. E aqui, eu não tô cagando regra aqui, dizendo que é errado ou certo, não, tá? Eu tô falando da realidade. Eu sei que é errado instalar assim, sem aterramento. Eu vou dizer que é errado aqui. Mas eu entendo o porquê que a maioria instala sem aterramento. Eu entendo, eu sei, eu não vivo na viajolândia aqui do mercado, não. Eu vivencio o mercado, tá? Eu vivencio o mercado diariamente. Então eu sei, eu conheço as características do mercado. Então, sem aterramento, quando tem um surto de tensão, a gente sabe que outra coisa que causa muito problema é o quê? Nossa rede elétrica, ela não é limpa. Ela é cheia de picos de tensão, cheio de faltas de energia, cheio de oscilação. Essas oscilações punem muito a placa. Por quê? Porque a placa ela pega, embora tenha várias filtragens de tensão e corrente, esses surtos tendem a atingir alguns componentes e tendem a danificar alguns componentes, certo? Então, esses surtos de tensão,
Aí vamos lá, tem um pico de tensão. A máquina não está aterrada. A máquina tem um sistema de aterramento. A placa tem um sistema de aterramento. A placa tem um circuito de aterramento. Mas ela precisa estar aterrada para poder, quando vier um surto de tensão, ela atuar e dissipar aquele fluxo de potência, vamos dizer assim, né? Aquela corrente alta, aquela tensão alta, drenar pelo aterramento. Só que ele vai fazer isso, quando ele faz não tem nada, aí volta para ele e não aguenta, certo? Isso causa muito problema. Outro tipo de problema é falta de conhecimento. Como assim, não? Quantas vezes já liberei placa funcionando, faço vídeo da máquina funcionando, libera pro técnico que está lá, chega lá, semana passada, o cara ligou pra gente, ó, cara, eu vou tomando a placa de volta aí, não é garantia, porque eu mandei um técnico meu instalar, ele não instalou certo, queimou a placa. E se liga só, essa placa não teve reparo. Não teve reparo, velho. O cara saiu com a máquina funcionando, chegou lá e instalou da maneira errada, alguém da equipe do cara instalou da maneira errada, e inutilizou a placa. Inutilizou. Só que a gente tinha outras aqui e conseguimos vender uma para ele. Mas para salvar o cliente dele lá. Porém, foi uma falha humana. Então tudo isso causa problema nas placas. Quantas vezes você já foi limpar uma máquina e quando terminou de fazer a limpeza, a placa não estava funcionando mais? Aconteceu com algum de vocês isso aí já? Também. Pode ocasionar defeito nas placas, né? Então, perceba, ó, tem vários fatores. E aí eu já vou te dizer logo que a gente não se preocupa muito com os fatores. Estou citando aqui para você entender que todo dia, agora, nessa live, eu estou com vocês aqui, dezenas, centenas, talvez milhares de placas entraram em defeito. Tiveram defeito agora. Entendeu? Então, isso acontece a cada minuto, a cada hora, acontece muitas vezes. Agora tem algum cliente, algum usuário da máquina do ar-condicionado, algum dono de máquina de ar-condicionado, que tem a sua máquina parada. Agora. Entende? Por quê? Por conta disso tudo que eu te falei aqui agora. Por conta disso tudo que eu te falei. Desse tanto de causas que podem ocasionar defeito na placa. O que eu acho que é injusto é condenar a máquina do cliente por conta disso. Por conta que o defeito está na placa eletrônica. Entendeu? Porque a placa eletrônica definitivamente ela tem reparo. Tem muito reparo. A maioria tem reparo. 99% tem reparo. Tá? Vai ter reparo, um reparo hábil, vamos dizer assim. Toda placa tem reparo, tá? Isso inclusive virou um jargão meu. Mas é verdade. Eu consigo te mostrar como toda placa tem reparo. Porém, em alguns casos não vai ser viável o reparo dela. E aí você condena uma máquina, condena uma placa. Uma máquina não, uma placa. E assim, e você pode estar se perguntando, tem como evitar? Tem como evitar? Tem. Muitas das vezes tem como evitar. Tá? Muitas dos que eu te falei, tem como se prevenir. Porém, uma máquina aterrada, longe de maresia, num ambiente, sei lá, o cara botou um isolador, um módulo isolador para aquele ar-condicionado. Tô viajando aqui, tá? Botou todas as proteções DR, proteções contra surtos. E pode acontecer mesmo assim na máquina dar defeito? Pode, tá? Pode. Como eu disse, o primeiro ponto que eu coloquei foi vida útil de componentes, tá? E detalhe, a máquina inverter, ela tem ela chama-se inverter porque ela tem um inversor. E o inversor é um dispositivo de chaveamento. E todo dispositivo eletrônico de chaveamento, ele trabalha estressado, vamos dizer assim. Ele trabalha numa linha tênue de pode dar problema. Tá? Por quê? Porque ele está chaveando, abrindo e fechando ali, criando arcos elétricos internos dele, que ele suporta, obviamente. Porém, com o tempo de uso, ele pode sim dar problema. Tá? Ele pode sim dar problema. Pasta térmica resseca, ela tem uma validade, ela tem um tempo de vida útil. Então, tudo isso pode causar problema. Então, como eu falei, pode evitar? Pode. Alguns são perfeitamente evitáveis, como isso que eu falei, de liberar a placa e o cara ir lá e vacilar e queimar a placa. Isso é por falta de conhecimento. Então, são perfeitamente evitáveis. Ou, agora sim, tem coisas que fogem do nosso controle.
tá? Tem coisas que é inerente do dia a dia aqui, da utilização do equipamento. Então, o que fazer quando se deparar com o ar-condicionado que está com defeito, tá? Então, entendendo as causas, por que esse tema? Entendendo as causas, você vê o quanto que tem de problemática atualmente acontecendo nesse sentido. Tá? Então, se deparou com um defeito no ar-condicionado, você vai primeiro ver, é eletrônico ou é mecânico? É eletrônico ou é mecânico? Se for eletrônico, vou te mostrar como você analisar. Tá? Não vou falar da parte mecânica. Não é minha área, até entendo, já trabalhei, mas saí da área mecânica. Aprendi muita coisa, me ajudou muito a entender melhor a parte do ar-condicionado, mas definitivamente você não precisa saber de refrigeração para reparar a placa, porque a eletrônica é um bicho diferente do ar-condicionado, tá? Ele tá no ar-condicionado, mas é um bicho diferente. Tanto é que você pega o melhor cara da tua cidade de refrigeração, pode pegar, o melhor cara de refrigeração da tua cidade, entrega uma placa para ele reparar, você vai conseguir reparar. Então, só para te mostrar que não precisa saber de refrigeração para reparar placas eletrônicas. Eu busquei conhecer sobre refrigeração, apliquei, mas, entendo hoje, troco legal com a galera da refrigeração, mas meu negócio é eletrônica. Eu não gosto da parte... Sinceramente, eu gosto da eletrônica, né? Então, eu vou te mostrar na próxima semana o passo a passo para você conseguir mexer na placa. Eu falo assim, mexer é muito cearense, né? Conseguir analisar defeitos em placa, tá? Conseguir analisar defeitos em placa. Então, eu espero que você tenha pegado a visão de o que pode causar defeito eletrônico. Tem muitas variáveis que podem causar defeito eletrônico e que muitas delas são independente do cliente utilizar ou não, independente de alguém botar defeito ou não. Tem algumas variáveis que são independentes e que vão causar, que vai apresentar defeito, entendeu? Por exemplo, lançou uma máquina nova. Eu já espero que daqui a um ano, mais ou menos, comece a aparecer máquinas dessas na minha assistência técnica para ser reparadas, entendeu? Então tem um prazo ali. É inerente do equipamento. E cada vez mais se criam equipamentos talvez que fiquem obsoletos mais rápido, né? Até porque para baratear, vamos falar de ar-condicionado, os mais baratos, eles têm a parte eletrônica deles é mais enxuta. Você pega máquinas mais caras, elas têm grandes proteções eletrônicas. Porque, de fato, quem protege todo o sistema ali é a parte eletrônica. Entende? Toda a lógica de proteção é tudo na parte eletrônica. Então, os equipamentos mais caros, eles se protegem eletronicamente. Naturalmente, eles duram mais tempo, eles dão menos defeito. E mesmo assim, dão defeito. Por exemplo, fala de marca, eu não sou presa nenhuma marca aqui, tá? Mas Daikin, Fujitsu e Panasonic, que são as japonesas, a gente já conhece japonês, né? As marcas japonesas tendem a ter uma robustez maior. Elas são robustas, sim, são as mais caras, porque tem componentes eletrônicas mais robustas. Mas nem por isso deixa de dar defeito, tá? Claro, se eu falar de volume, ela tem bem menos volume do que Consul, do que Philco. Tem bem menos volume do que Electrolux. São máquinas que são mais baratas, mais populares no mercado. E para baratear, é preciso enxugar. Enxugar componentes, enxugar circuitos, enxugar o sistema, porque fica mais barato. Não existe almoço grátis, galera. Se é mais barato, é porque tem uma qualidade menor, tá? Se é mais barato, é porque tem uma qualidade menor. A dinâmica, o que eu queria trazer para vocês hoje. Então, entendendo os defeitos, muitas das vezes a gente não diagnostica o defeito, tá? É mais importante diagnosticar o defeito ao invés de diagnosticar a causa. Então, muitas vezes a gente pergunta, o que foi que aconteceu isso daqui? E aí, às vezes, fica complicado de... esse componente queimou porque deu um surto de tensão e tal. Não. Às vezes fica complicado de diagnosticar a causa. Nós somos muito mais comprometidos com o problema em si. Tá? Esse componente não está funcionando por causa desse componente. Tá? O que é que queimou esse componente? Às vezes dá para ter clareza sobre isso, às vezes nem tanto, fica um pouco turvo. Porque são várias causas que podem causar aquele defeito. Eu estou trazendo essa visão para ti hoje, mas não é para... Muitas vezes a gente não explica isso para o cliente, do ponto de vista de dizer assim, isso aqui foi
por conta disso, disso e disso. Que muitas vezes o cliente não quer nem saber, ele quer a máquina dele funcionando. Aí eu digo que, foi esse componente aqui. Se o cara quiser saber, claro, a gente não esconde informação. Tá? Então é isso, ó. O que pode causar defeito eletrônico? É tudo isso que eu te falei hoje aqui. Falta de aterramento, sujeira, tempo de uso, maresia, ambiente, né? Tempo de vida útil, surto de tensão, surto de corrente. Surto de tensão em corrente, ó, é clássico, tá? É clássico. Porque quando a gente desliga falta energia, a mãe da gente, os mais velhos pedem pra gente desligar o disjuntor. Pra quê? Você sabe? Porque quando volta energia, geralmente volta em surtos. Volta em picos de tensão em corrente. E na hora que volta, volta queimando tudo. Se tudo estiver na linha, né? Se os eletrodomésticos estiverem ligados na linha. Sai queimando tudo. É por isso que tem desliga tudo o disjuntor. Deixa eu voltar, estabilizou. Sabe a luz fica oscilando? A luz incandescente fica oscilando, né? Isso é por quê? Porque tá tendo esse surto de tensão, aumentando e diminuindo a tensão. E isso é um surto de tensão. A placa eletrônica ela é projetada para se preparar para isso. Porém, tem uns que são muito brutais, entendeu? Tem uns que são muito brutais. Às vezes sai de 220 para 1000 volts em 2 milissegundos. E isso a placa sofre. Tu nem sente, tu nem vê, se for medido, nem consegue medir. Mas é tão rápido, porque é tão rápido. Mas a placa recebe essa informação. Esse pico de tensão ou esse pico de corrente. Tá? Enfim, os defeitos eletrônicos eles são inerentes do ar-condicionado. Cada vez mais recorrentes. Tá? Muitos dos defeitos que se pegam em máquina de ar-condicionado tendem a ser na placa eletrônica. Muitos deles. Né? E aqui eu já faço mais uma vez o convite. Clicar no link que está na descrição do vídeo do YouTube. E garantir a sua vaga. A gente começa na próxima semana. Né? É ao vivo, é comigo, prática, na bancada aqui, ó. Vamos para a bancada, vamos fazer a aula prática. Eu vou te mostrar um passo a passo, né, que vários climatrônicos já aplicaram para aprender a reparar placas eletrônicas. Isso que nunca tem visto a placa na vida. Com metodologia validada por centenas de alunos. Tá? Que vai te fazer ter clareza. Especialmente se você não sabe nada de eletrônica. Se você não sabe nada, se você nunca viu esse mercado, se você não entende nem de refrigeração. Como eu disse, não precisa saber nada disso. Eu vou te mostrar tudo aqui do zero. Então, nosso papo de hoje aqui, se você é avançado e está aqui, vai parecer um papo muito básico para você. Mas é para ser básico mesmo que eu quero conversar aqui com quem não sabe de nada. Tá? Quem não sabe de nada de eletrônica, nossa preparação é para que você chegue lá, a gente chegue tudo na mesma página. Se você está no nível um pouco mais avançado, vem aqui que vai refrescar algumas informações, tá? Então amanhã a gente se encontra aqui ao vivo de novo, para trazer mais uma temática, tá? Mais um tema aí pertinente para você se preparar. Lembra, é um preparatório. Você vem essa semana, se prepara, para a semana que vem a gente pôr a mão na massa. Eu quero vocês aplicando o que eu vou te ensinar na próxima semana, para que você consiga ir da sua casa, do seu local, conseguir reparar placas, analisar defeitos, junto comigo na próxima semana. Para isso eu preciso te dar uma basezinha aqui, tá? A gente vai construindo aqui um entendimento do mercado. Até porque o climatrônico, que é o profissional que trabalha com manutenção, o profissional formado pelos nossos treinamentos, né, que está na Academia da Manutenção Eletrônica, ele entende do todo, do mercado, tá? Não é uma visão limitada, não é uma visão só de reparo placa. Não, é uma visão do todo. Como é que funciona o mercado, como é que eu lido com o técnico, tudo isso a gente aborda, tá? Mas fiquem aqui comigo essa semana, de segunda a sexta, eu venho entrar ao vivo, te entrego um conteúdo para que você absorva, coisa rápida, simples, para que você consiga absorver bem e chegar na próxima semana já sabendo o que tem que fazer, com o material que precisa para a gente poder vir com o conteúdo mais denso. Você vai estar preparado para receber o conteúdo mais denso e seu cérebro não dá uma fritada, tá? Porque senão fica muito desconexo. Senhores, é isso. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um abraço, valeu. Fui! Eu trabalho com ar-condicionado, na verdade, já fazem 9 anos.
Só que de um tempo para cá, ar-condicionado inverte, em cima de máquina inverte, e todo mundo só quer isso daí, que é o top do mercado. Daí veio a necessidade de estar aprendendo a trabalhar com esses aparelhos. E essa questão aí que você estava falando aí da galera ter medo a respeito aí de não encontrar peça ou até mesmo de atender na área, a galera tem que desmistificar um pouco, porque aqui eu tô dentro do apartamento. Isso aí que você tá vendo, eu tô dentro do meu apartamento. Aqui tem um quarto separado só para isso. Então não necessariamente eu preciso ter uma loja ou algo do tipo. Então eu trabalho aqui quando eu tenho tempo, entendeu? É o lugar de desestressar. Por exemplo, assim, fosse para trocar um IPM de uma outra placa na faixa de R$450. Vamos dizer assim, queimou um top, por exemplo, aí R$450 de média. Porém, eu ganho os 450 do reparo, ganho minha ida na casa do cliente para tirar a placa, ganho meu retorno para reinstalar a placa. É vantajoso demais. Tipo assim, quem tem medo de trabalhar com isso tem que perder.